Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia, você que nos segue aí nas redes sociais e que também envia seus e-mails todas as semanas, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma paixão nacional mundial: os segredos da arte de produzir vinhos. Já já estaremos de volta. Solta a vinheta. O nosso entrevistado é nascido em 1968 em Armação de Pera, no Algarve. Casado, 2 filhos, licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e é membro efetivo da Ordem dos Engenheiros há 30 anos. O gosto pelo vinho levou-o de novo à universidade e, desta vez, ao Instituto Superior de Agronomia, onde se especializou em viticultura e enologia, com mestrado na mesma área. Em 2016, ele concluiu o programa de doutoramento em Engenharia Alimentar, na vertente de análise sensorial, tendo já publicado parte do seu trabalho na revista científica americana Journal of Sensory Study e no anuário do Instituto da Vinha e do Vinho, o IVV. É membro da comissão diretiva da Associação Portuguesa de Enologia, o Grêmio dos Enólogos Portugueses, e é especialista em métodos de análise da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o OIV, e também é júri de vários concursos internacionais de vinho. O currículo completo do nosso entrevistado está na bio do nosso canal. Obrigado por aceitar nosso convite, Aníbal José Coutinho. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. E muito obrigado pelo convite, Nelson. Nossa, nós estávamos ansiosos por recebê-lo aqui para podermos aprender mais sobre vinhos, que essa paixão não é nem nacional, é mundial, não é verdade, Aníbal? É verdade. Aqui em Portugal já há pouco há para aprender, porque nós não fazemos uma viagem de 30, 40 quilómetros sem ver a vinha. Então, em Portugal, a vinha está por todo o lado. Eu sei que no Brasil, pelas dimensões continentais do nosso país irmão, ainda não é bem assim. Sei que no Sul já há muito vinhedo, mas a verdade é que estou sempre
disposto, disponível para falar de vinho, que é a minha paixão, é a minha opção profissional, e então com muito prazer estou aqui com você, Nelson. Muito obrigado, Aníbal. Muito obrigado pela confiança aí no nosso trabalho e nos ajudar a passar mais informações aí para os nossos seguidores e as pessoas que nos ouvem até agora. Bom, o bate-papo hoje aqui sobre vinhos vai ser sobre os segredos da arte de produzir vinhos, que eu sei que você também é um produtor. Aníbal, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência e habilidade na produção dos vinhos? E como você avalia a qualidade de um vinho e sua abordagem para criar um vinho excepcional? Bem, quando nós entramos na dimensão sensorial do vinho, então o vinho é um produto alimentar, é um líquido alimentar e tem, por parte de cada consumidor, tem uma aprovação, uma reprovação, consoante o seu gosto pessoal. Portanto, claro. O vinho é algo que é muito... tem um julgamento pessoal e é importante. Quer dizer que a mesma pessoa... o mesmo vinho, com pessoas diferentes, certamente terá reações diferentes. Senão só havia um vinho no mundo, não é? Então toda a gente provava esse vinho. É verdade que o vinho tem duas dimensões. Tem uma dimensão utilitária, por exemplo, num país em qualquer país vinheteiro, com grande tradição, o vinho já é usual na mesa, acompanhando a refeição, por muitas famílias, muitas pessoas, e então aí o vinho tem essa presença diária e quase utilitária. Não é? É como o azeite, obviamente a água, se calhar, ainda é mais transversal. Mas, então, essa dimensão utilitária faz com que haja um perfil que seja mais consensual. Para um vinho que também tem que ser mais económico, não é? Porque a pessoa também não é todos os dias que vai, se custar muito dinheiro, vai acompanhar com o vinho. Não é? Então tem essa dimensão utilitária. E o vinho tem a dimensão complementar, que é a dimensão aspiracional. O vinho já ganhou em todo o mundo uma dimensão que se pode assemelhar, por exemplo, a uma mala de luxo da Louis Vuitton ou a um grande carro desportivo. Então também há vinhos que já chegam a esse nível aspiracional, quer dizer, a pessoa conhece, gostava um dia de provar, mas se calhar vai passar a vida sem provar. Então são essas as duas dimensões do vinho, tá? Obviamente que essa dimensão aspiracional também tem outro cuidado em termos da qualidade da sua elaboração e do respectivo preço. E também da raridade. Normalmente esses projetos mais aspiracionais têm grandes limitações em termos de quantidade. Isto para explicar para você que a qualidade do vinho tem várias variáveis. Uma delas é, por exemplo, o volume que se faz de um determinado vinho. Não é? Tá. Vocês, por exemplo, têm aí no Brasil um vinho chamado Pérgola. Creio que é Pérgola, não é? Então aí, a Pérgola é um vinho que todo o brasileiro conhece. Já está distribuído em todo o Brasil. Então faz um volume enorme, não é? Então, comparar essa qualidade, que é uma qualidade desenhada para um consumo diário, para uma aproximação diária do consumidor a essa marca, não é a mesma coisa que preparar um vinho para uma celebração ou para uma prova que só acontece de 10 em 10 anos, porque o vinho é muito raro, é muito dispendioso. Então, talvez, são duas dimensões da qualidade do vinho. Tá? Eu trabalho, um dos meus clientes é o maior grupo de supermercados de Portugal. Tá. Então, eu tenho uma sensibilidade particular para os vinhos de consumo diário.
porque quem vai a estes supermercados, então, vão fazer a compra para a sua vida diária, não é? Então, para mim é muito importante ter uma gama de vinhos cuja qualidade face à disponibilidade diária é elevada. Então, a relação entre a qualidade e o preço, para mim, é um fator-chave na decisão do vinho que vai para a gama destes supermercados. É verdade que, como eu o líder nacional de supermercados, desta compra de toda a necessidade alimentar, e não só para a semana, então também é verdade que já chega a um nicho de mercado em que também temos que ter um complemento de gama para celebrar eventualmente o aniversário, para celebrar um bom negócio. Então as pessoas também vão à procura no supermercado, que é líder nacional, de vinhos para essa celebração. Isto para lhe dizer assim e aos ouvintes e aos nossos amigos que nos escutam e veem que a qualidade do vinho tem muito a ver com o uso na nossa vida. Entendi. Tá? De resto, é um produto muito maduro no mercado. A tecnologia já chegou ao vinho há muitos anos e, portanto, toda a dimensão científica do vinho, porque afinal trata-se de uma série de transformações bioquímicas que acontecem. Claro. O vinho é um produto que deriva do sumo da uva, não é? Do suco, como vocês dizem, sim. do suco da uva. Então, há uma série de processos bioquímicos que ocorrem, eu até diria de modo natural, que fazem a transformação do suco da uva no vinho. Não é? Ao fazer de forma natural, provavelmente vamos deixar um pouco ao critério, um pouco da sorte e do azar, conseguir um produto de qualidade. Tá. Então isso já não acontece hoje em dia. Hoje em dia todo o processo de vinificação é controlado por tecnologia científica. Embora seja um processo natural, não é? Se você mas se consegue os resultados pretendidos. Você apanha uva, faz suco, não é? Faz suco. Então, se você deixar esse suco 3 ou 4 dias, vai começar a fermentar, não é? Tem o açúcar, tem a levedura, então fermenta. Agora, o resultado vamos ver o que dá, não é? Sim. Então aí já entramos na dimensão daquilo que hoje está um pouco em moda, que é o vinho natural. O vinho natural é aquele vinho que... Deixa acontecer. É o que acontecer, não é? Então não mete... Então é assim, o vinho natural é uma moda, vamos dizer uma moda. Eu percebo a questão da naturalidade, de não usar processos técnicos um pouco mais intrusivos, né? Mas a verdade é que o vinho no mundo ganhou uma dimensão económica, não é? Verdade. Eu falo de Portugal. Há muitas famílias portuguesas que vivem do vinho. O vinho já está em Portugal antes de ser Portugal. Portanto, antes da nacionalidade, que já leva muitos séculos, e, portanto, antes de nós irmos ao Brasil, não é? Antes de sermos amados e amarmos este povo que é nosso irmão e com quem nós lidamos diariamente, tantos brasileiros que existem, que estão aqui em Portugal, já havia vinho. Verdade. Então, o vinho é uma dimensão económica muito importante para Portugal. Portugal, que é um pequeno país, está no top 10 dos produtores mundiais, o que é fantástico, não é? É lógico. Então, veja, não há muitas culturas em Portugal que possam dizer o mesmo. Eu diria que não há nada, tirando a cortiça, que também se relaciona com o vinho. Com o vinho. Olha, não é? Tem a demanda, né? Na cortiça nós somos número 1 no mundo. Fantástico. Somos aí em comer bacalhau.
Então, somos os maiores comedores de bacalhau e os maiores produtores de cortiça. Mas o vinho, de facto, também nos coloca... tem alguma estatística que também coloca Portugal bem perto do número 1. E se virmos bem, também temos alguns número 1 no mundo. Vou contar para você. Olha, se nós dividirmos o que nós bebemos por cada português, somos número 1 no mundo. É verdade. Somos o país do mundo que, per capita, mais bebe vinho. Olha só. É isso. E o segundo país também está na Europa, é um país muito pequeno, é o Luxemburgo. E sabe porquê? Por quê? Porque a maior comunidade é portuguesa. É também. Portuguesa, é verdade. Lá também se fala português. Onde está o português, está bom vinho e muito vinho. Verdade, é verdade. Você sabe, Aníbal, que é assim um testemunho, né? Eu fiquei 6 meses aí em Coimbra, como você sabe, nós nos encontramos, tal. Tive o prazer de participar de uma degustação aí com você. E nesse período que eu fiquei aí, acho que por conta do clima também, é claro, sem sombra de dúvida, né? O que eu bebi de vinho, o que eu apreciei de vinho aí, acho que deu mais do que eu aprecio durante um ano todo aqui no Brasil. É isso. Aqui nós somos mais adeptos à cervejinha, né? Por causa do calor, aquele negócio. É isso. Mas também há vinho com um grau alcoólico um pouco mais baixo. Claro. Não chega à cerveja, mas mais baixo. Aníbal, mas então... vou dar para você outras estatísticas interessantes. Pois não. Nós, fruto dos séculos que a vinha tem em Portugal, não é? Nós temos perto de 300 variedades de uva que são locais, que são autóctonas, são de Portugal. De Portugal. Então, se nós dividirmos esse número pela superfície das vinhas em Portugal, isso também é número 1 no mundo. Somos o país do mundo com maior densidade por quilómetro quadrado de vinhas nacionais, de variedades nacionais. O país do mundo com mais variedades é a Itália, mas a Itália é muito maior do que nós. Claro. E então dá-nos também essa dimensão de liderança mundial. A mesma coisa com a área de vinha. Se nós dividimos a nossa área de vinha, que são mais ou menos 200 mil hectares, e um hectare é mais ou menos um campo de futebol, vocês sabem bem como os portugueses sabem a dimensão do campo de futebol, não é? Sim. Então, se nós dividirmos esses 200 mil hectares pela superfície portuguesa, também somos número 1 no mundo, e é por isso que fazemos uma viagem de 30 km em Portugal, em qualquer lado, e estamos sempre a ver vinha. Verdade. Nós, de facto, convivemos com os aromas da vinha, com o crescimento da vinha, que está agora numa fase linda. Então é isso. Portugal é, de facto, um país muito rico e, historicamente, muito ligado à vinha e à qualidade do vinho. De acordo com essas dimensões que você comentou, então é correto dizer que há uma enologia para os grandes vinhos e outra para os vinhos de consumo. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Claro. Só para dar para você uma ideia. Os grandes vinhos, normalmente, são complementados em termos da sua riqueza aromática, gustativa, com uma passagem por barrica. Barrica de madeira. Barrica de carvalho. Normalmente é carvalho, a madeira que se usa é dos carvalhos. Então, para você ter uma ideia, uma barrica, eu vou falar em euros. Vocês depois fazem a tradução. Faça a tradução. É só multiplicar por 6 aqui, não tem problema. Então você faz isso. Então é assim, uma barrica custa, vamos pensar assim um número redondo, 1.000 euros. 6 mil reais aqui. 6 mil reais. Então, a barrica dá para colocar lá dentro 225 litros, o que dá mais ou menos 300 garrafas. Então veja, só para passar um vinho por barrica, então são mais ou menos
3 a 4 euros. Ou seja, vezes 4, vezes 6, 24 reais. Só Sim. para passar numa barrica. Numa barrica. 24 reais. Então está a ver. Sim, Tem que haver diferença, não é? é claro. Isso quer dizer o quê? Que um vinho de entrada de gama não pode ter barrica. Não é? Verdade. Se você soma Você só vai a barrica, Você vai depois encarecer toda a o uva, processo. todo o processo, toda a garrafa, a rolha, o rótulo, então você já vai para um vinho tranquilamente de mais de 200 reais. Aníbal, uma curiosidade minha, não sei se condiz com o tema, mas eu vou te fazer a pergunta. Por que a grande maioria das garrafas que se coloca vinho tem aquele furo embaixo? Tem aquela entrada. Para que serve aquilo? Bem, antigamente, hoje em dia, os processos são um pouco mais facilitadores no sentido da remoção de algum resíduo Tá. que possa ter no vinho, não é? Tá. Hoje em dia os vinhos normalmente são filtrados, não é? São estabilizados. Ainda assim, o que acontece é que com essa parte do fundo, então ficava aí alguma borra, algum resíduo ficava aí, e então era mais difícil de juntar depois ao líquido. Não é? Então é uma forma, digamos, de decantar. Era uma decantar na própria garrafa. Na própria garrafa, é isso. Entendi. Tá legal. Então tem sentido, né? Porque às vezes tem... Hoje em dia as pessoas... Hoje em dia talvez não, né? As pessoas até associam... Vamos lá ver. Para fazer isso, então você vai fazer uma garrafa um pouco mais cara, porque tem mais vidro, tem mais elaboração. Então as pessoas hoje em dia associam a esse buraco que você encontra aí, associam um pouco a qualidade do vinho. Mas eu diria que não é bem assim. Não é por aí. Mas é verdade que em alguns países onde uma garrafa mais pesada, uma garrafa com esse buraco um pouco mais fundo, está associada à qualidade. Bom, vamos falar um pouquinho agora de produção, que eu sei que você também é um produtor. Você poderia contar algumas histórias, alguns insights sobre os desafios da produção de vinho? Olha, veja só, eu vou contar a minha história muito rápido. Eu comecei, como você disse bem no princípio, eu comecei como engenheiro civil. Então eu comecei desenhando pontes. Se calhar você já passou aqui em Portugal, quando esteve cá, já passou por várias pontes desenhadas por mim. Então, depois, 12 anos depois, resolvi mudar de vida e voltar para outra universidade aqui em Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia, e começar a estudar algo que sempre me apaixonou, que sempre me acompanhou, que foi o vinho. Né? Depois de fazer a formação inicial, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como jornalista. Jornalista como pessoa especializada no comentário. Um crítico. Como crítico. Então, como crítico, eu era um pouco diferente dos outros críticos. Se você pensar nos críticos, são pessoas que saem de outras atividades profissionais ou do jornalismo e que gostam particularmente do vinho, mas nunca fizeram uma formação específica para ser enólogo, não é? Então eu desde o princípio, sempre fui um jornalista muito especializado porque tinha a parte técnica, não é? Sim. Então sempre fazia artigos um pouco mais especializados e tudo isso. A verdade é que quando acabei, passado uns anos do curso que fiz da universidade, então sabe que um enólogo quer sempre fazer vinho, né? Então tinha a dimensão colocar em prática a experiência da escrita, mas depois queria fazer vinho, então como é que eu vou partilhar estas duas paixões, não é? Então os meus primeiros vinhos foram feitos no estrangeiro. Então tive a oportunidade de começar na África do Sul. Então foram os meus primeiros vinhos.
Eu fiz... e então conheci a realidade da África do Sul, que as pessoas pensam que é o novo mundo. Então aí vem já uma primeira história. Não é novo mundo nada. A África do Sul tem mais de 300 anos de vindima. A África do Sul é um país enorme, com uma experiência vínica incrível. Um país que já se dedicou, muito mais do que Portugal, ao acolhimento do visitante do vinho. Então, se você vai à zona do sul da África do Sul, ali na cidade do Cabo, toda aquela zona de Stellenbosch, Paarl, e vai visitar um produtor, todos os produtores estão super profissionalizados no acolhimento do visitante. Não é como em Portugal. Em Portugal começa agora a dimensão do enoturismo. Então, os grandes núcleos mundiais do enoturismo são a Califórnia, Napa, e a África do Sul. A África do Sul é muito avançado no enoturismo. Então foi uma grande surpresa que eu tive quando lá cheguei, porque existem universidades, por exemplo, a Universidade de Stellenbosch é conhecidíssima mundialmente pelos avanços tecnológicos na área do vinho e da vinha. Então foi uma surpresa. E aí fiz os meus primeiros vinhos. E conheci as formas na África do Sul de elaboração de vinho. Não é? Depois dei outro salto. Outro salto com a facilidade de dar os saltos hoje em dia, não é? Com o avião. Então fui até a Alemanha. Fui fazer um Riesling, que é a casta branca típica da Alemanha. Fui fazer um Riesling na Alemanha. E depois, mais tarde, também fui até Ribeira del Duero, aqui bem perto, na vizinha Espanha. Fui fazer também lá uns vinhos. E depois fui até à França. Fui fazer, eu que sou um português aqui, fui até na França fazer vinho. Faço vinho em Beaujolais, que é uma zona a sul da Borgonha. Borgonha, que é assim uma das grandes regiões mundiais. Então eu faço no Beaujolais, faço a casta típica do Beaujolais tinto, que é Gamay. Mas também faço a casta típica do Beaujolais branco, que é Chardonnay. Também se faz, também a casta de Borgonha branco, né? Que todos vocês conhecem aí também. Então, foi esta a minha experiência. A minha experiência de vinificação consolida-se no estrangeiro. Tá? Obviamente, com várias técnicas que são diferentes de país para país, mas sempre pensando no mesmo. Que a base é o suco da uva, né? Então as uvas são diferentes, os processos são relativamente diferentes. No Beaujolais, por exemplo, usa-se um processo um pouco mais tecnológico para se fazer vinhos com uma fruta mais evidenciada, mas de resto estamos ali perto de uma região que é muito tradicional, que é a Borgonha, né? E depois levei toda esta minha experiência para Portugal, mais tarde. Né? Então comecei depois estes saltos que eu estava dando no estrangeiro, continuei a dar em Portugal. Continuei a dar em Portugal. Então eu neste momento faço vinhos, desde o vinho verde, depois baixando à Bairrada, a Lisboa, mais abaixo vou ao Alentejo. Se formos mais para o interior de Portugal, faço no Douro. Então estão a ver, faço em várias regiões. E estes saltos foram a origem do nome dos meus vinhos. Então os meus vinhos chamam-se Astronauta. Agora estou entendendo o porquê desse nome. Eu dou estes saltos. Então, sou o astronauta do vinho. Tá? Então vocês vão ver aí que por baixo do meu nome vai aparecer um site. Então o site é astronautwines.com. E então vocês aí podem ver mais ou menos a dimensão atual de todos os meus saltos que eu estou dando, né? Está aí o teu site. Está, astronautwines.com. E também fica também para alguma dúvida, algum esclarecimento, fica também meu e-mail direto, que tenho o maior prazer em falar com os meus irmãos brasileiros. Aníbal, ainda explorando aí os seus conhecimentos, quais são as tendências atuais na indústria do vinho e como você vê o futuro desse setor? As tendências atuais eu já aflorei para você a questão do vinho natural, não é? Então aquele vinho
menos trabalhado na adega, não é? Portanto, partindo daí, então podemos dar um passo menos e dizer que há cada vez mais cuidados hoje em dia com a nutrição. Então, o facto de termos a possibilidade de fazer um vinho baseado apenas em uvas de agricultura biológica, então isso é uma das tendências hoje em dia. Mas deixe-me dizer para vocês e para todos os nossos irmãos o seguinte, isto pode, para quem não está dentro do vinho, pode pensar assim, ok, então quer dizer que há os vinhos de agricultura biológica e há os vinhos de fábrica. Então é como se fosse uma Coca-Cola. Não, mas não é nada disso. Não é nada. Atenção, não é nada disso. O vinho é feito de uva. A uva é uma fruta. Sim. É biológico, tá? Então qualquer vinho que vocês tomam tem uma dimensão biológica muito importante, tá? Agora, é evidente que, por exemplo, para nós prolongarmos a vida de um vinho, tal como acontece na Coca-Cola, e em menor teor, a Coca-Cola até mete mais, há antioxidantes que nós metemos, por exemplo, antioxidantes que derivam do enxofre, tá? Então, anidrido sulfuroso, SO2, é um antioxidante que toda a indústria alimentar usa, tá? E também o vinho. Então, por exemplo, um vinho de agricultura biológica, um vinho biológico, tá? Tem uma matriz técnica, limitação técnica, na dimensão do uso de antioxidante, tá? Mas não é zero. Né? Pode usar. Não tem como ser zero. Pode usar vinho natural, que ainda não está legislado na Europa, tá? Aí sim estão a pensar meter antioxidante zero. Vinho natural. Então, vinho biológico já aceita uma dimensão pequena de antioxidante. E o vinho normal aceita também uma dimensão um pouco maior. Mas, veja bem, isto não deixa de ser um alimento. E todos os alimentos estão protegidos por lei dos teores máximos de aditivos. Você tem sempre... no Brasil é a mesma coisa, tá? Você não pode estar a ingerir um alimento que tem uma adição de qualquer elemento superior àquilo que o Estado brasileiro acha que faz mal à saúde. Isso aí não existe hoje em dia. Isso era na época medieval. Tá. Mas já não estamos aí, tá? Claro. Hoje em dia, os países já têm limitações muito estritas de tudo o que são aditivos. Quer para o vinho, quer para outros alimentos, tá? Então, gostava de deixar bem claro para vocês que beber vinho hoje em dia, mesmo que não seja biológico, não faz mal à saúde, não. Sim. Desde que seja com moderação. Claro, tá? claro. É preciso lembrar que o vinho contém álcool. Sim, bastante. E o nosso corpo, não gosta de álcool. Verdade. Não gosta de álcool. Aliás, o álcool para nós funciona como um diurético. Ou seja, quando você ingere álcool, o corpo começa a pedir para ir à casa de banho. Sim. É isso. É fazer uma necessidade. É isso. Porque quer que o álcool saia. Se elimine. É por isso que nós devemos sempre, com o vinho, tomar água. Beber pouco e beber água. Sempre. Tá? Eu aprendi, tá vendo só como eu fui aí lá na sua degustação? Fui aprendendo tudo isso. É isso. O vinho, tal como a cerveja, desidrata. Como você disse bem, aí faz calor. Então a pessoa bebe cerveja para o calor. Errado. Então tem que beber água para o calor, tá? Água. Ô, Aníbal, falando um pouquinho agora de qualidade do vinho. Quais são os fatores que influenciam a qualidade de um vinho? Quer dizer, se você tem... Veja bem, se você faz um vinho com base em uvas que você plantou, que cuida das uvas, ou seja, tem a sua própria quinta, não é? Quinta, ou herdade, não sei como vocês dizem aí,
uma zona que é da sua propriedade, tem uma propriedade sua, onde tem o vinhedo, tá? Então você cuida das uvas, tá? Então eu diria que isso é a base para a qualidade do vinho, não é? Tá. É muito diferente você fazer o vinho com uvas que você cuidou ou comprar um suco de uva anónimo. Isso já começa aí para pensarmos que há dois tipos de vinho, não é? Que é o vinho da propriedade e é o vinho feito com um suco que você comprou. Isso já pode haver aqui uma diferença, tá? Depois, é evidente que você também depende um pouco da adega que você tem, não é? A vinícola, a instalação também pode ajudar, pode ser uma instalação mais tradicional, mais arcaica, com menos métodos. Vou dar um exemplo para você. Você pode fazer vinho sem o apoio do frio. Mas eu garanto para você que faz um vinho com mais qualidade se tiver frio na sua vinícola. Ora, o frio, o que é que faz o frio? O frio faz com que a transformação do suco em vinho seja mais lenta e mais controlada. Você também pode fazer sem frio, mas é menos controlado. Diria que isso também é outro nível de qualidade, não é? As variáveis da qualidade são múltiplas, tá? São múltiplas. E a qualidade depois também chega à percepção do consumidor, não é? Há marcas que podem ser feitas com suco comprado numa adega pobre, mas a marca, na cabeça do consumidor, é fantástica. Sim. Então isso também foi um trabalho de muitos anos, provavelmente, ou um bom trabalho de marketing. Então tudo isto é o conceito global da qualidade do vinho, tá? E, se não for segredo, é claro, diga qual o processo, o seu processo criativo para produzir um vinho excepcional. Como você decide qual uva utilizar e qual o método de fermentação aplicar? Não é só as uvas. O território também conta muito. Há territórios que são mais excessivos, são menos equilibrados. Tá. Eu dou um exemplo para você. Você está em Rio Grande do Sul. É uma zona que já está mais aclimatada, já está mais adequada para a elaboração do vinho. Tá? Mas se você for para mais perto do Equador, então você vai ter uma intensidade de calor muito mais elevada nas uvas que vai plantar aí, nessa zona mais, sei lá, no Nordeste. Não é? Então, se você tem vinhas no Nordeste, tem mais horas de calor, mais horas de sol, mais horas de calor. Tá? Então, a uva vai ficar mais desequilibrada. Tá? Vai ganhar mais açúcar, portanto, vai ganhar mais açúcar que vai dar origem a mais álcool, mas a acidez da uva vai ser menor. Então é uma uva menos equilibrada. Você na adega vai ter que trabalhar mais essa uva para equilibrar. Tá? Então o território já é uma dimensão, uma variável para a elaboração de um grande vinho. Há zonas que são mais difíceis para a elaboração de grandes vinhos. Tá? Normalmente é preciso uma zona com alguma altitude, com alguma frescura, tá? Para manter esse equilíbrio entre o açúcar e a acidez, tá? Que é aquilo que nós encontramos. Nós, por exemplo, quando nós temos um prato, uma comida muito doce ou com mais gordura, então nós próprios vamos à procura de uma salada, de algo mais fresco para equilibrar, né? Para equilibrar. Então a mesma coisa no vinho. Depois é evidente que a outra dimensão é a vinha. Não é a mesma coisa que num hectare de vinha você consiga tirar 50 toneladas ou se você tira só 4 toneladas. Então
a concentração de estrutura, de aromas nas poucas uvas que você tira, não é o mesmo que se você tiver uma vinha onde tira muitas toneladas, então dilui por várias toneladas. Portanto, o rendimento da vinha também implica na qualidade do vinho, tá? Então já falei de duas dimensões para você, o território e o rendimento da uva, que deve ser baixo, tá? Então a outra pode ser, por exemplo, você quer ou não usar madeira com o vinho, né? Quer dar esse complemento aromático e de estrutura ao vinho com madeira, ou não. Certamente, se você quer fazer um grande vinho, até porque a madeira é um meio muito interessante de estagiar o vinho, porque como a madeira é porosa, então o vinho vai arranjando formas de contrariar essa oxigenação. Então, quando entra na garrafa, depois de alguns anos, então já está mais adequado a ficar mais tempo na garrafa com as mesmas características. Portanto, são vinhos de guarda. Então, a madeira é muito importante para a elaboração de um vinho de guarda, um vinho que nós vamos querer guardar durante muito tempo. Então, veja, a madeira já disse para vocês que é cara. Então, veja que são várias dimensões, para falar de outras, mas estas são 3 dimensões: o território, a vinha, o uso de madeira, que joga um pouco. Obviamente também falou, e bem, Nelson, a escolha da casta, da variedade, não é? Tá. Há variedades que têm melhor estrutura para desenhar vinhos de melhor guarda, tá? Então, tudo isto, por exemplo, vou dar para vocês um exemplo. A casta Muscatel. Nós conhecemos bem. A Muscatel é uma casta que todos conhecem, certamente também haverá no Brasil. Sim, casta muito aromática, não é? Muito aromática. Mas falta estrutura na casta, não é? Então, falta estrutura. Então, há várias formas de fazer isso. Nós, por exemplo, temos aqui uma região muito tradicional de moscatéis, Moscatel de Setúbal. Mas o que se passa é que nós aproveitamos essa dimensão aromática do vinho e engrossamos a estrutura com um pouco mais de álcool e com estágios em madeira. Então fizemos um vinho licoroso com base no Moscatel. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o vinho que nós desenhamos dá para guardar e é espetacular ao longo de 20, 30, 40 anos. Este vinho de Setúbal. Mas a casta, se nós não fizermos nada, temos um vinho fácil e muito aromático, mas que se deve beber no próprio ano, tá? Então estão a ver como a enologia é isso. É perceber o que é que a uva dá, o que é que o território dá e tentar perceber o que é que queremos fazer e que técnicas temos, que elementos, instrumentos temos para chegar a esse fim. Aníbal, você comentou aí que uma dessas fases é a madeira que você coloca para armazenar. É sempre barril de carvalho ou tem outro tipo, castanheira, algum outro tipo de barril? Sim, existem outras variedades de madeira. A mais consensual em todo o mundo é o carvalho. Tá. Há vários, dentro do género Quercus, carvalho, há várias variedades implantadas em todo o mundo. Quer dizer que o carvalho americano é muito mais doce e não é, e transmite outras sensações ao vinho diferentes do carvalho francês ou até do carvalho português, que há uma subespécie de carvalho português. Também temos o carvalho mais da Europa de Leste, húngaro, por exemplo. Tudo isso são, obviamente também, tal como há variedades de uva que fazem vinhos diferentes, as variedades do carvalho também são mais um elemento para o enólogo. Depende um pouco do vinho e se é um branco, se é um tinto.
aquilo que se quer fazer, se quer uma doçura na boca, então se calhar um pouco de carvalho americano. Mas se quer um bocadinho mais de estrutura, ou mais de especiaria, pimenta, cravinho, então se calhar um pouco mais de carvalho francês. Tudo isto são... Né? Isto é, um enólogo é como um chefe de cozinha. É o que se pretende que você vai O enólogo é como um utilizar. chefe de cozinha, é a mesma coisa. Verdade. Então você tem uma ideia do prato que quer fazer e vai à procura dos melhores ingredientes para fazer, tá? Claro. E o chefe do restaurante que está ao lado do outro restaurante, os dois chefes que têm os mesmos ingredientes vão usar dosagens diferentes para fazer produtos que são eventualmente semelhantes, mas têm a sua personalidade, não é? Sim. O enólogo é muito isso, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre ser crítico de vinhos. Algumas críticas de vinhos não são muito apreciadas na indústria e suas estimativas podem ter grandes impactos, né, nas vendas de determinados vinhos. No entanto, a crítica de vinho é uma área controversa, já que a avaliação de um vinho é subjetiva. Claro. E pode variar, né, de acordo com o paladar individual de cada crítico. Como você vê esta situação? Olha, essa pergunta vem no momento, e esta entrevista vem no momento em que o crítico americano que prova os vinhos portugueses acaba de anunciar que vai deixar de fazer prova, chama-se Mark Squires, vai deixar de fazer prova porque já não acredita no processo. Olha só. Portanto, isto foi uma notícia que chocou toda a indústria afileira aqui do vinho. Então, obviamente eu não sei bem e eu também não tive um contacto direto com ele, apesar de o conhecer e ele provar os meus vinhos e os vinhos dos meus clientes, mas a verdade é que é interessante essa pergunta. Eu acho que temos que ver a crítica, bem, como em qualquer outra atividade. Você gosta de cinema, não é? Você gosta de cinema, gosta de um filme, não é? Então, há vários críticos de cinema. E você, como cinéfilo, ou seja, pessoa que vai ao cinema, que gosta de ver um filme, você aproxima-se mais da crítica de um determinado crítico e não gosta da crítica de outro. Sim. Então, a crítica é mais um elemento de avaliação para você formar a sua opinião, mas a opinião não deixa de ser a sua, tá? Portanto, eu, sempre que alguém me diz que vai comprar um vinho porque ouviu falar ou isto, ok, ótimo, mas essa pessoa pode ficar desiludida com o vinho que vai provar. Porque finalmente o veredito é pessoal. Isto é como eu comecei a dizer, o vinho é como uma comida, é a mesma coisa. Você gosta ou não gosta? Vai a um restaurante e pode ficar desiludido, apesar de ter 2 estrelas Michelin, não é? Então aí... E boas indicações, referências. É apenas uma indicação. É uma indicação. É a mesma coisa na crítica de qualquer outro produto. Não deixa de ser apenas mais um chamariz, uma forma de atração. Os concursos internacionais tentam diminuir essa individualidade do crítico fazendo um painel, né? Então, aí quando você dá uma nota num concurso internacional, já não é só a sua nota que conta, é a nota do painel. Tá? Então, normalmente, no mínimo, são 5 provadores. Tá? Então, mas continua a ser o mesmo. Uma medalha que sai de um concurso não deixa de ser um indicador. É um indicador. A pessoa pode seguir veja só, se você tem uma medalha de ouro num determinado concurso e você vai comprar a garrafa que teve essa medalha de ouro
e você gosta, então, como indicador, pode ser que na próxima compra você vá novamente querer uma medalha de ouro desse concurso para outro vinho, não é? Porque gostou da primeira indicação. Então é a mesma coisa com os críticos, não é? Tenho ainda tempo, no meio da minha vida caótica, tenho uma mulher que é uma santa. Para aguentar a sua... Exato. Mas tenho ainda tempo para fazer, neste momento, o único guia que se faz em Portugal, que se chama Guia Popular de Vinhos. É um guia muito focado na compra nos supermercados. Então, só provo vinho que está no supermercado. Tá? E faço uma seleção anual de cerca de 1000 vinhos. Tá? E tem o meu nome, o guia tem Guia Popular de Vinhos por Aníbal José Coutinho. Há pessoas que compram o meu guia. E há outras pessoas que odeiam o meu guia. Porque provaram um dia não é aquilo um que vinho falou. que eu disse muito bem e não gostaram. Não gostaram. Durmo em paz. Eu durmo em paz. O Aníbal. Porque eu disse tudo. Eu disse que era o meu guia, que está assinado por mim, e se a pessoa não gosta da minha prova, não se revê em mim e em paz, não há problema nenhum. Portanto, é meu gosto de acordo com os meus conhecimentos. Claro. Então, acho que está correto dizer que o consumidor deve... O consumidor é soberano. O consumidor é soberano. Com essas estimativas de vinhos dos críticos, são apenas opiniões. Sabe porquê que o consumidor é soberano? Ué, porque ele paga. Porque é o consumidor que paga. Tá ali, ué. Eu estou pagando, né? Estou pagando, tenho que tomar aquilo que eu quero. Então, assim, eu acho que são referências que você deve levar em consideração, mas o grande segredo é você experimentar diferentes vinhos e encontrar aquele que melhor se adequa ao seu paladar. Da melhor maneira é apreciar um vinho. E digo mais para você, se o guia que ele segue for caro, não compre o guia e compre 2 garrafas de vinho com o preço do guia. Compensa na compra do vinho. É isso. E tire a sua opinião, a sua conclusão, né? É isso. O Aníbal, cá entre nós, você já teve alguma experiência em que suas estimativas foram contestadas? Claro, né? Claro. Isto é corriqueiro, né? Porque, como você acabou de dizer... Isso aí é como qualquer profissional, não é? Claro. Há sempre dias e ações na vida de um profissional, em qualquer área, em que eu sempre penso que posso fazer melhor. Não fiz o melhor que podia. Felizmente, não sou cirurgião. Porque também ocorre na vida do profissional, do médico, que há um dia que não está bem. Não está bom. Então, aqui eu só faço vinho, então estou tranquilo, né? Posso não fazer, vai matar ninguém, né? Não mato ninguém aí. Mas a verdade é que tem dias em que vou para casa, a pensar que amanhã tenho que fazer melhor. É isso. Sem dúvida. E você acredita que o preço do vinho, de um vinho, melhor dizendo, ele está diretamente relacionado com a qualidade? Eu acho que sim. Sendo que a qualidade, já falei para você, a qualidade tem a ver com a matéria-prima, com a vinificação, mas também com o marketing. Tá? A qualidade também tem a ver com o marketing. Claro. E nesse sentido, há estratégias de marketing que conseguem colocar vinhos com um preço acima da sua qualidade, digamos, quase líquida, não é? Então é como se houvesse aqui uma capa suplementar de qualidade que faz com que o cliente dê mais dinheiro por um vinho que eventualmente, se tivesse outra marca,
se queixaria do preço, tá? Então isso também Entendi. acontece no vinho, tá? É verdade. Mas é isso. E depois tem sempre a questão da surpresa. Volto a dizer, a surpresa é muito pessoal. Tá. Você comprou um vinho que tinha uma expectativa baixa e adorou o vinho. Então, já está a fazer... A marca já está fazendo algum trabalho, né? Já está o sucesso aí. Já está o sucesso, né? Qual foi a sua maior descoberta de vinho até agora? E por que ela se destacou para você? Sabe que eu tenho muita dificuldade em falar em marcas e em... eu devo dizer para você porque é que eu tenho dificuldade. Primeiro porque eu provo Vários vinhos. eu provo por ano mais de 6.000 vinhos, né? Eu já estaria em coma a essa altura. Exato. E quando você prova 6.000 vinhos, tem dificuldade em memorizar um vinho. Eu acho que para mim é mais importante memorizar um momento do que um vinho. Agora, nesse momento bom, de certeza que havia vinho. Mas é isso. Eu não tenho assim, não posso dar para vocês assim um vinho que me tenha marcado. Não. É evidente que fico muito grato quando estou com amigos ou quando... Vou dar para você uma situação que ocorreu esta semana. Tá. Então eu fui fazer uma pequena viagem no centro do país, na zona de... Nós temos uma barragem grande do rio Zézer, que vem ali da Serra da Estrela, para baixo, e que vai desaguar no Tejo. Tá? Tá. Então todo esse percurso está condicionado por barragens. Tá? Então fui a essa zona das barragens, portanto, nós chamamos a zona dos lagos, né? Uma zona aqui interior do país, zona de muita floresta também. Então tenho uns amigos que me dão a honra de eu assinar a carta de vinhos do seu pequeno hotel e dos seus restaurantes, e então fui lá ter com eles, e eles proporcionaram uma viagem ali naquelas aldeias. O solo ali é de xisto. Então são as aldeias do xisto, chama-se. Então, são várias aldeias antigas, quase desertas. Essa região ali onde tem eu não sei se eu vou falar o nome correto, Piódon, por exemplo, sim. Eu conheci. Lá mais a norte tem a Lausanne e mais também a sul e vai acabar justamente no Tejo. Tá? Então essa é a zona, digamos, das aldeias do xisto. Então fui dar uma volta e chegámos a uma pequena aldeia do xisto e os amigos que vinham comigo disseram: olha, agora vamos aqui para tu conheceres um pequeno restaurante. E então o restaurante, veja, aquilo não tem ninguém, é uma aldeia pequena, mas é um restaurante que tem uma família que de alguma maneira fez da sua vida o projeto de trazer pessoas, de redinamizar a pequena aldeia, de valorizar os produtos locais. E eu, obviamente, fui lá conhecer a Joana, que é a dona. Entro no restaurante e de facto uma sala fantástica, tradicional, com os produtos que as pessoas podem comprar, e de repente vejo os vinhos. Então no meio da gama estava um vinho astronauta, estava um vinho meu. Olha só. No meio do nada. Isso aí? Como é que no você conseguiu meio do nada, tá? Então veja que pronto, que maravilha, é um prazer, não é? É um prazer, é uma memória que fica. Veja que nem bebi o vinho. Podia ter bebido, mas nem bebi, mas fica a memória. É como você disse, é o momento, né? O vinho é memória. O vinho é memória, o vinho são os momentos.
os momentos, exatamente. Isto talvez porque eu tenho um contacto diário, não é? Diário, é. Eu ontem estive nos supermercados a fazer prova, então sempre que lá vou, são 50, 60 vinhos que tenho que provar, não é? E a minha prova também é uma prova cega, ou seja, é uma prova em que eu não sei, justamente por aquilo que falámos do marketing da marca, Sim. eu quando estou não provando... influenciar, né? Para não influenciar você. Eu estou provando um copo anónimo, então eu dou a minha opinião anónima. E depois há uma tradução disso por outra pessoa que já sabe qual é a marca, então vai perceber o que é que o Aníbal gostou ou não gostou. E isso faz com que a minha memória do vinho seja um pouco afastada das marcas. Tá? Eu, quando provo, não sei que marca estou provando. Então tenho esse problema. É o produto e não o seu rótulo. Não a marca, é isso. Então tenho dificuldade depois quando pessoas simpáticas como o Nelson me perguntam, então, mas qual é o vinho que epá, a minha prova é quase toda mas essa minha pergunta é tendenciosa, porque se você me fala a marca, obviamente que eu vou atrás para tentar provar, né, Clara? É isso. É isso. Aníbal, poxa, olha, muito obrigado por você participar aqui. Foi um prazer, Nelson. Um prazer. Saiba que foi de grande valia esse compartilhamento de conhecimento desta área tão apaixonante que é a enologia. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui, colocar os seus contatos novamente, para que quem queira bater um papo contigo e fazer alguma pergunta diretamente a você, que se direcione. Muito bem. E vou pedir para que você encerre com chave de ouro o nosso programa, deixando uma mensagem aí para os nossos seguidores. Bem, a mensagem é que o vinho é um produto que deve ser apreciado, tomado com moderação e com conhecimento. Há uma cultura do vinho, é uma ponte entre as pessoas, é uma ponte entre eu e vocês que estão desse lado, que pode ser mais estreita porque os astronautas estão no Brasil. Estão no Brasil. Então você pode procurar os astronautas que já chegaram ao Brasil. Ainda não estão em todo o lado, mas tenho a certeza que se procurar já vai encontrar. E eu despeço-me com amizade e sempre disponível para falar da minha paixão. E, portanto, sempre que estiverem neste lado do Atlântico, então, se tiverem a oportunidade, me contactem e eu tentarei ajudar na vossa descoberta, no vosso caminho de crescimento no vinho, tá? Então fica assim. Legal. E despeço-me com amizade. Obrigado, Nelson. Eu que te agradeço, Aníbal. Muito obrigado mesmo aí por sua participação. Foi muito gostoso bater um papo contigo, aprender um pouco mais sobre o vinho. Já o conheci pessoalmente, já fui numa degustação juntos, né? E apreciei bastante, aprendi muito aquela noite lá. Muito obrigado. Obrigado. Bom, conversei com o enólogo e crítico e produtor de vinhos dos astronautas, né? Aníbal José Coutinho. Na semana que vem, nós teremos uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós e, é claro, com a sua presença. Também quero dizer que sempre conto com vocês que nos seguem aí nas redes sociais e que também enviem os seus e-mails semanalmente, nos ajudando a fazer o nosso programa de cada semana. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista, e, é claro, divulgue os seus vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.